Livro Uma Dobra no Tempo, Madeleine L'Engle. Chegou a hora de se tornar uma heroína. Editora HarperCollins. Tradução Érico Assis. Livro 1. Para Charles Wadsworth Camp e Wallace Colin Frank. Senhora Kekwé. Era uma noite escura e tempestuosa. Margaret Murray estava no seu quarto, que ficava no sótão, enrolada na velha colcha de retalhos, sentada ao pé da cama e assistindo às árvores que se agitavam, açoitadas pelo vento. Por trás das árvores, nuvens frenéticas cruzavam o céu. De quando em quando via-se a lua, que criava sombras espectrais a correr pelo assoalho. A casa tremia. Maggie, enrolada na colcha, tremia. Ela não costumava ter medo dos elementos. Não é só a meteorologia, ela pensou. É o tempo, acima de tudo, acima de mim. Acima de mim, Maggie Murray, que faço tudo errado. O colégio, tudo no colégio estava errado. Ela tinha decaído até o último patamar da turma. Naquela manhã, uma de suas professoras resmungou com ela. Sinceramente, Maggie, não sei como uma criança com pais tão geniais pode ser tão fraca nos estudos. Se as suas notas não melhorarem, você vai ter que repetir de ano. Na hora do almoço, ela havia brincado pesado para se sentir melhor e uma das meninas implicou: afinal de contas, Maggie, não estamos mais na quarta série. Por que você continua se comportando como um bebê? Então, a caminho de casa, seguindo pela estrada, com os braços abarrotados de livros, um menino veio falar qualquer coisa a respeito do irmãozinho lerdo dela. No mesmo instante, ela jogou os livros no chão e atacou o menino com toda a força. Chegou em casa com a blusa rasgada e um roxão embaixo do olho. Sandy e Dennis, seus irmãos gêmeos de 10 anos, haviam chegado em casa uma hora antes e ficaram indignados. Quando precisar, deixe que nós brigamos, disseram eles. Uma delinquente, é isso que eu sou, pensou Maggie, desanimada. Isso que vão começar a dizer, não a mamãe, eles, todos os outros. Queria que o pai... Mas ainda não havia como pensar no pai sem risco de lágrimas. Era só a sua mãe que conseguia falar nele de modo natural, ela dizia. Quando seu pai voltar... Voltar de onde e quando? Era certo que a mamãe sabia do que os outros vinham falando, que estava a par das fofocas metidas e maldosas. Claro que esse falatório magoava tanto a ela quanto a Maggie, mas ela não deixava nada transparecer, nada abalava a serenidade de seu semblante. Por que eu não consigo esconder também? Maggie pensou. Porque sempre tenho que mostrar tudo o que eu sinto. A janela sacudia loucamente por conta do vento. Ela cobriu-se mais com a colcha. Um gatinho, uma bola de pelos cinzentos, enrolada numa das almofadas, bocejou, esticou a língua rosada, acomodou a cabeça de novo e voltou a dormir. Todos estavam dormindo, todos exceto a Maggie, até Charles Wallace, o irmãozinho lerdo, que tinha aquela capacidade excepcional de saber quando ela estava acordada e quando estava descontente, e que tantas noites subira a escada na ponta dos pés para acudi-la. Até Charles Wallace continuava dormindo. Como que eles conseguiam? O rádio havia passado o dia dando alertas de furacão. Como conseguiam deixá-la no sótão, naquela cama bamba de latão, sabendo que o vento podia arrancar o telhado da casa, que ela podia ser arremessada ao insano céu noturno e ir parar sabe-se lá onde? Sua tremedeira ficou incontrolável. Você que pediu o quarto no sótão, ela falou com raiva para si mesma. A mãe deixou que ficasse porque você é a mais velha. É um privilégio, não um castigo. Na hora do furacão, não é privilégio, disse
ela dessa vez em voz alta. Jogou a colcha no pé da cama e se levantou. O gatinho se espreguiçou com gosto e fitou-a com olhos tão grandes quanto inocentes. Pode dormir de novo, disse Meg. Agradeça por ser um gatinho e não uma monstra que nem eu. Ela se olhou no espelho do guarda-roupa e fez uma carranca, exibindo os dentes cobertos pelo aparelho. Ajeitou automaticamente os óculos, passou os dedos pelo cabelo castanho acinzentado para deixar as pontas bagunçadas de pé e soltou um suspiro tão sonoro quanto o vento. Seus pés descalços sentiram o frio nas tábuas largas do piso. O vento soprava pelas frestas da janela, apesar da proteção extra contra tempestades que o caixilho deveria oferecer. Ela ouvia o vento uivando nas chaminés, ouvia lá do andar de baixo, Fortinbras, o cachorrão preto, começando a latir. Ele também devia estar assustado. Mas por que latia? Fortinbras nunca latia sem motivo. De repente, ela se lembrou que, quando passara no correio para buscar a correspondência, ouviu falar de um andarilho que supostamente havia roubado 12 lençóis da senhora Buncombe, a esposa do chefe de polícia. Ainda não haviam encontrado o indigente, e se ele estivesse de olho na casa dos Murray, já que era isolada de quase tudo, desta vez, quem sabe, ele podia querer mais que só lençóis. Na hora, Meg não prestou muita atenção na conversa sobre o andarilho, porque a atendente do correio, com seu sorrisinho açucarado, perguntou se ela tinha notícias do pai. Ela deixou seu quartinho e foi trilhando as sombras do sótão. Deu um encontrão na mesa de ping-pong. Agora, além de tudo, vou ficar com um roxão na coxa, pensou. Em seguida, ela pisou na própria casa de bonecas, no cavalinho de Charles Wallace, no ferrorama dos gêmeos. Por que tudo isso acontece comigo? Perguntou ela a um ursão de pelúcia. Depois de descer a escada, ela ficou parada e atenta. Não se ouvia barulho algum vindo do quarto de Charles Wallace à direita. À esquerda, no quarto dos pais, nenhum ruído da mãe, que dormia sozinha na ampla cama de casal. Ela seguiu pelo corredor na ponta dos pés e espiou o quarto dos gêmeos, ajustando os óculos mais uma vez, como se eles fossem ajudá-la a enxergar no escuro. Dennis roncava. Sandy balbuciou alguma coisa sobre beisebol e ficou quieto. Os gêmeos não tinham problemas. Não eram os melhores alunos da sala, mas também não iam mal. Estavam satisfeitos com a sucessão de Bs e, vez por outra, um A ou um C. Eram fortes, bons corredores, bons nos esportes e, quando alguém fazia uma piadinha com a família Murray, nunca era com Sandy e Dennis. Ela deixou o quarto dos gêmeos e continuou a descer as escadas. Evitou o 7º degrau, o que rangia. Fortinbras havia parado de latir. Então não era o andarilho, pelo menos não desta vez. Se houvesse alguém por ali, Fortin teria seguido latindo. Mas e se o andarilho vier? E se ele tiver uma faca? Ninguém mora aqui por perto e ninguém nos ouviria gritar sem parar. E, de qualquer jeito, ninguém ia dar bola. Vou fazer um chocolate. Ela decidiu. Assim eu me animo. E se o furacão arrancar o telhado, pelo menos eu não vou junto. Já havia uma luz acesa na cozinha. Charles Wallace estava sentado à mesa bebendo leite e comendo pão com geleia. Ali sentado sozinho naquela cozinha grande e antiquada, ele parecia uma coisa minúscula e indefesa. Um garotinho loiro com seu pijama Dr. Dentals azul desbotado, os pés pendendo a pelo menos 15 centímetros do chão. Oi, disse ele todo alegre. Estava esperando por você. Debaixo da mesa, aos pés de Charles Wallace, torcendo por uma ou duas migalhas, Fortinbras ergueu a cabeça esguia e escura para receber Meg, o rabo batendo no chão. Fortinbras aparecera na porta deles numa noite de inverno, ainda quase um filhote, mirrado e abandonado. Conforme a conclusão do pai, era uma cruza de cedar com galgo. Sua beleza negra e esbelta era só sua. Por que você não subiu no sótão? Perguntou Meg ao irmão
falando como se ele tivesse pelo menos a idade dela. Eu estava morrendo de medo. Venta muito no seu sótão, disse o garotinho. Sabia que você ia descer. Coloquei um pouco de leite no fogão para você. Já deve estar quente. Como é que Charles Wallace sempre sabia tudo o que se passava com ela? Como ele adivinhava? Ele nunca sabia ou não dava bola para o que pensavam Dennis e Sandy. Quanto às mentes da mãe e de Meg, por outro lado, era como se ele conseguisse sondá-las com precisão assustadora. Seria o medo que fazia as pessoas cochicharem sobre o filho mais novo dos Murrays, dizendo que ele não era muito esperto? Ouvi dizer que gente brilhante tem filhos abaixo da média. Meg já entreouvira. Os dois garotos parecem crianças de bem normais, mas a feiozinha e o bebê não batem bem. Sim, Charles Wallace raramente falava se houvesse outras pessoas por perto. Era por isso que muitos achavam que ele nunca aprendera a falar. E sim, ele só abrira a boca para falar com quase 4 anos. Meg ficava em fúria ardente quando pessoas olhavam para ele com cara de reprovação, balançando a cabeça com a cara triste. Não se preocupe com o Charles Wallace, Meg, dissera seu pai uma vez. Meg se lembrava muito bem porque havia sido pouco antes dele ir embora. Não há nada de errado com a cabecinha dele. É que ele faz tudo a seu modo e a seu tempo. Não quero que ele cresça e fique lerdo que nem eu, disse Meg. Ah, minha querida, mas você não é lerda, respondeu o pai. Você é igual ao Charles Wallace. O desenvolvimento de vocês tem que ser no ritmo próprio. E por acaso não é o ritmo normal? Como que o senhor sabe? Insistiu Meg. Como sabe que eu não sou lerda? Não é só porque me ama? Eu amo você, mas não é por isso que eu sei. A mãe e eu fizemos testes com vocês, lembra? Sim, era verdade. Meg percebera que alguns dos jogos que brincava com os pais eram algum tipo de teste e também que faziam mais desses testes com ela e Charles Wallace do que com os gêmeos. Testes de QI, o senhor quer dizer? Sim, alguns eram. O meu QI é bom, mais que bom. Quanto é? Isso eu não vou dizer, mas ele me garante que tanto você quanto Charles Wallace poderão fazer praticamente o que quiserem quando forem grandes. Espere só até Charles Wallace começar a falar, você vai ver. E ele estava muito certo, embora tivesse partido antes de Charles Wallace começar a falar. O garotinho começou de uma hora para outra, sem as preliminares normais de um bebê, direto em frases completas. Que orgulho o pai teria. É melhor você ver o leite, disse Charles Wallace a Meg no presente, com a dicção mais clara e concisa do que a maioria das crianças de 5 anos. Você sabe que não gosta quando forma uma camada em cima. Você serviu mais que o dobro de leite que precisava? Meg espiou na panela. Charles Wallace apenas concordou sereno. Achei que a mãe também ia gostar. Eu ia gostar do quê? Disse uma voz. Lá estava a mãe dos dois, parada na porta. Dê um chocolate quente, disse Charles Wallace. Você quer um sanduíche de cream cheese com salsicha de fígado? Posso preparar um para você. Seria excelente, disse a senhora Murray, mas posso fazer se você estiver ocupado. Sem problema. Charles Wallace desceu da cadeira e foi de trote até a geladeira, os pés do pijama tocando o chão suavemente, como patinhas de gato. E você, Meg? Perguntou ele. Sanduíche? Sim, por favor, disse ela, mas sem salsicha. Temos tomate? Charles Wallace espiou o compartimento de legumes da geladeira. Só um. Tudo bem se eu usar no sanduíche da Meg, mãe. E que uso melhor ele teria? A senhora Murray sorriu. Mas fale mais baixo, Charles. Quer dizer, a não ser que você queira que os gêmeos desçam também. Vamos continuar na nossa privacidade, disse Charles Wallace. Essa é a palavra que eu aprendi hoje. Impressionante, não é? Estupenda, disse Sra. Murray. Meg, deixe eu ver esse roxão. Meg se ajoelhou aos pés da mãe. O aconchego e a iluminação da cozinha haviam deixado-a tão tranquila que seu medo dos
sótão havia passado. O chocolate exalava um vapor perfumado na panela. Gerânios brotavam dos parapeitos das janelas. Havia um buquê de microcrisântemos amarelos no meio da mesa. As cortinas vermelhas com desenhos geométricos em azul e verde estavam fechadas e pareciam refletir a alegria no recinto. O forno ronronava como um grande animal adormecido. As luzes irradiavam um brilho constante. Lá fora, na solidão do escuro, o vento ainda assolava a casa, mas aquela potência raivosa que assustara Meg quando ela estava sozinha no sótão fora vencida pelo aconchego familiar da cozinha. Sob a cadeira da Sra. Murray, Fortinbras soltou um suspiro de contentamento. A Sra. Murray tocou delicadamente a bochecha machucada de Meg. A filha olhou para a mãe, em parte com admiração amorosa, em parte com ressentimento emburrado. Não era uma vantagem ter uma mãe que era cientista e linda. Os cabelos ruivos flamejantes da Sra. Murray, sua pele cremosa e seus olhos violetas com longos cílios escuros ficavam ainda mais espetaculares quando comparados à sem-gracice ultrajante da filha. O cabelo de Meg só era aceitável quando ela o usava bem preso com as tranças. Quando entrou no ensino médio, o deixara curto. Agora Meg e mãe lutavam para lhe dar jeito, mas um lado saía crespo e o outro liso, e assim ela ficara ainda mais sem graça que antes. Você não sabe o que é ser comedida, não é, querida? Perguntou a Sra. Murray. Eu me pergunto se um dia você vai chegar a um médium, a um meio termo, que a deixe contente. Foi um roxão feio, esse que o menino dos Anderson deixou em você. A propósito, a mãe dele me telefonou pouco antes de você ir para a cama e reclamou do quanto você o machucou. Eu respondi que, como ele tem 1 ano e pelo menos 10 quilos a mais, quem deveria reclamar era eu. Mas aparentemente ela achava que a culpa era toda sua. Eu acho que depende do ponto de vista, disse Meg. O normal é que, independente do que acontecer, as pessoas sempre vão achar que a culpa é minha, mesmo que eu não tenha nada a ver com a situação. Mas peço desculpas por ter entrado numa briga com ele. É que essa semana foi horrível e eu estou cheia de sensações ruins. A Sra. Murray mexeu nos cabelos desgrenhados de Meg. E sabe por quê? Eu odeio ser a estranhinha, disse Meg. É difícil pro Sandy e pro Dennis também. Não sei se eles são iguais a todo mundo ou só fingem. Eu tento fingir, mas não funciona. Você é muito sincera para fingir que é ou que não é, disse a Sra. Murray. Desculpe, Megleta. Se o pai estivesse aqui, quem sabe ele pudesse ajudar. Mas acho que não tenho o que fazer, fora pedir que aguente mais um pouco. Então tudo vai ser mais fácil. Mas isso não ajuda muito agora, não é? Quem sabe se a minha cara não fosse tão horrenda, se eu fosse bonita que nem você. A mãe não é nem um pouco bonita. Ela é linda, pronunciou-se Charles Wallace, enquanto fatiava a salsicha de fígado. E por isso eu aposto que ela era medonha na sua idade. E está muito certo, disse a Sra. Murray. Espere mais um pouco, Meg. Quer alface no seu sanduíche, mãe? Perguntou Charles Wallace. Não, obrigada. Ele cortou o sanduíche, arrumou no prato e serviu à mãe. O seu sai em 1 minuto, Meg. Acho que vou falar de você à Sra. Quequé. Quem é a Sra. Quequé? Perguntou Meg. Acho que vou passar mais algum tempo com ela na minha privacidade, disse Charles Wallace. Quer tempero de cebola? Sim, por favor. O que quer dizer, Sra. Quequé? Perguntou Sra. Murray. É o nome dela, respondeu Charles Wallace. Sabe a casa velha na floresta? Aquela que as crianças não chegam perto porque dizem que é assombrada?
entrada. É lá que elas moram. Elas? A senhora Quequé e suas duas amigas. Eu estava passeando com Fortinbras uns dias atrás. Você e os gêmeos estavam no colégio, Meg. Nós gostamos de caminhar pela floresta. De repente, ele saiu em disparada atrás de um esquilo. Eu disparei atrás dele e fomos parar na casa assombrada. Acabei conhecendo as três por acidente. Pode-se dizer, mas ninguém mora naquela casa, disse Meg. Sim, moram a senhora Quequé e as amigas. E elas são muito agradáveis. Por que não me contou isso antes? Perguntou a senhora Murray. E você sabe que não tem permissão para sair de perto de casa, Charles. Eu sei, disse Charles. Um dos motivos pelos quais não contei. Saí correndo atrás de Fortinbras sem pensar e então decidi que, enfim, melhor guardá-las para uma emergência. Uma nova rajada de vento acometeu a casa, fazendo-a tremer. Então, de repente, a chuva começou a açoitar as janelas. Acho que não estou gostando desse vento, disse Meg nervosa. Com certeza vamos perder umas telhas, disse a senhora Murray. Mas esta casa está de pé há quase 200 anos e acho que vai durar um pouco mais. Meg, essa colina já passou por muitas ventanias. Mas é um furacão, berrou Meg. O rádio não parava de dizer que era um furacão. Estamos no outono, respondeu a senhora Murray. Já tivemos tempestades de outono. Enquanto Charles Wallace entregava o sanduíche a Meg, Fortinbras saiu debaixo da mesa, soltou um grunhido baixo e prolongado e a família viu o pelo negro se eriçar nas suas costas. Meg sentiu até a própria pele eriçar. Qual é o problema? Perguntou ela nervosa. Fortinbras ficou olhando para a porta que dava para o laboratório da senhora Murray, que ficava na antiga despensa para queijos conjugada à cozinha. Passando o laboratório, outra despensa levava para a rua, embora a senhora Murray tivesse sido bastante clara ao instruir a família para entrar na casa sempre pela porta da garagem ou da frente, nunca pelo laboratório. Mas era para a porta do laboratório, não da garagem, que Fortinbras rosnava. Por acaso a senhora não deixou um composto químico fedorento cozinhando no bico de Bunsen? Deixou, mãe? Perguntou Charles Wallace. A senhora Murray pôs-se de pé. Não, mas de qualquer modo é bom ir ver o que está incomodando tanto o Fortin. É o andarilho. Tenho certeza que é o andarilho, disse Meg nervosa. Que andarilho? Perguntou Charles Wallace. No correio hoje à tarde estavam dizendo que um andarilho roubou todos os lençóis da senhora Buncombe. Então é melhor perdermos nossas fronhas, disse a senhora Murray com toda a calma. Imagino que nem mesmo um andarilho sairia por aí numa noite dessas, Meg. Mas deve ser justamente por isso que ele saiu por aí, gritou Meg, para encontrar um lugar que não seja lá fora. Se for o caso, ofereço o celeiro para ele passar a noite. A senhora Murray caminhou decidida até a porta. Eu vou junto. A voz de Meg saiu estridente. Não, Meg, você vai ficar com Charles e terminar seu sanduíche. Sanduíche? Meg exclamou, enquanto a senhora Murray ia ao laboratório. Como ela acha que eu vou conseguir comer? A mãe sabe cuidar de si, disse Charles, em termos corporais, digo. Mas ele estava sentado no lugar do pai à mesa e seus pés batiam nas pernas da cadeira. E Charles Wallace, diferente da maioria das crianças pequenas, tinha a capacidade de se sentar e ficar quieto. Depois de alguns instantes, que para Meg pareceram uma eternidade, a senhora Murray retornou, segurando a porta aberta para... Aquele era o andarilho? Parecia pequeno demais para o que Meg imaginava que fosse um andarilho. Era impossível dizer sua idade ou sexo, pois o ser estava totalmente coberto pelas roupas. Eram lenços diversos e de cores variadas amarrados na cabeça, mais um chapéu masculino de feltro empoleirado no topo. Um cachecol rosa-choque fazia um nó em cima de um sobretudo áspero. Botas de borracha preta cobriam os pés. Senhora Quequé, falou Charles com um tom desconfiado. O que está fazendo aqui a essa hora da noite? Ora, não se preocupe, meu querido. Uma voz emergiu do meio da gola levantada do casaco, do cachecol, dos lenços e do chapéu. Uma
uma voz que parecia um portão de ferro precisando de óleo, mas que, de alguma forma, não soava desagradável. A senhora Quequé disse que se perdeu, falou a senhora Murray. Gostaria de um chocolate quente, senhora Quequé? Encantada, pois sim, respondeu a senhora Quequé, tirando o chapéu e o cachecol. Nem tanto me perdi, mas sim o vento que me tirou da rota. E quando percebi que estava perto da morada do nosso pequeno Charles, pensei em entrar e descansar só um pouquinho antes de seguir rumo. Como sabia que era a casa de Charles Wallace? Perguntou Meg. Pelo cheiro, a senhora Quequé desatou um lenço com estampa paisley em tons de azul e verde, outro com estampa de flores vermelhas e amarelas, um outro de estampa dourada, Liberty, e mais uma bandana rubro-negra. Embaixo de tudo isso, o cabelo grisalho e ralinho estava preso com um nó, pequeno mas bem amarrado no coco. Seus olhos eram claros, seu nariz era uma gota redonda e delicada, sua boca era franzida como uma maçã no outono. Nossa, mas como é aconchegante aqui dentro, disse ela. Sente-se, por favor. A senhora Murray apontou uma cadeira. Gostaria de um sanduíche, senhora Quequé? Eu comi um de salsicha de fígado com cream cheese. Charles comeu pão com geleia. Meg, um sanduíche de alface com tomate. Ora, deixe-me ver, ponderou a senhora Quequé. É que tenho uma quedinha por caviar russo. A senhora olhou onde não devia, esbravejou Charles indignado. Estamos guardando para o aniversário da mãe e a senhora não vai comer. Senhora Quequé soltou um suspiro profundo e patético. Não, disse Charles, e não dê para ela, mãe, ou eu vou ficar muito brabo. Quem sabe uma salada de atum? Tudo bem, disse a senhora Quequé dócil. Eu preparo, ofereceu-se Meg, indo buscar uma lata de atum na despensa. Pelo amor de Deus, pensou ela, essa velha entra sem pedir licença no meio da noite e a mãe aceita como se não tivesse nada de estranho nisso. Aposto que ela é o andarilho. Aposto que foi ela quem roubou os lençóis. E ela com certeza não é gente para ficar de amizade com Charles Wallace, principalmente porque ele não fala com a gente normal. Estou há pouco tempo na vizinhança, disse a senhora Quequé, enquanto Meg desligava a luz da despensa e voltava à cozinha com o atum. E achei que não ia gostar dos vizinhos até que o pequeno Charles apareceu com o cão. Senhora Quequé, por que a senhora pegou os lençóis da senhora Buncombe? Charles Wallace a questionou de cara séria. Ora, porque eu precisava, querido Charles. A senhora tem que devolver agora mesmo. Mas Charles, querido, eu não posso, eu já usei. Foi muito errado da sua parte, Charles Wallace a repreendeu. Se precisava tanto assim de lençóis, devia ter pedido para mim. A senhora Quequé fez um não com a cabeça e exclamou, vocês não têm lençóis sobrando. A senhora Buncombe tem. Meg cortou o aipo e misturou ao atum. Hesitou por um instante, descobriu, depois abriu a porta da geladeira e tirou um pote de picles. Mas por que motivo estou fazendo isso por ela, não sei. Pensou enquanto cortava os picles. Não confio nem um pouquinho nessa mulher. Diga à sua irmã que eu sou de bem, disse a senhora Quequé a Charles. Diga que tenho boas intenções. De boas intenções o inferno está cheio, declarou Charles. Ora, mas que astucioso! A senhora Quequé fitou-o com carinho. Que sorte que ele tem alguém que o entende. Mas temo que ele não tenha, disse a senhora Murray. Nenhum de nós está no nível de Charles. Pelo menos você não tenta sufocá-lo. A senhora Quequé fez sims vigorosos com a cabeça. Você deixa que ele seja ele mesmo. Aqui está o seu sanduíche, disse Meg, levando-o à senhora Quequé. Se importam se eu tirar minhas botas antes de comer? Perguntou a senhora Quequé, pegando o sanduíche mesmo assim. Escutem. Ela ficou subindo e descendo os pés dentro das botas para eles ouvirem o chapinhar de água. Meus dedos estão muito molhados. O problema é que essas botas estão um pouquinho apertadas e eu nunca consigo tirar sozinha. Eu ajudo, ofereceu-se Charles. Você não tem força. Eu ajudo. A senhora Murray agachou-se aos pés da senhora Quequé e puxou uma das botas lustrosas. A bota saiu de repente e a senhora Murray acabou caindo sentada no chão com um baque surdo. A senhora Quequé desabou com a cadeira para trás, o sanduíche a salvo estendido numa das garras. A água começou a escorrer de dentro da bota
e a correr pelo chão até o grande tapete de tecido trançado. Oh, mas que coisa, disse a senhora Quequé, deitada de costas na cadeira virada e com os pés para cima, um deles com a meia de listras vermelhas e brancas, o outro ainda na bota. A senhora Murray pôs-se de pé. Está tudo bem, senhora Quequé? Se tiver algum unguento, posso passar na minha dignidade, disse a senhora Quequé, ainda deitada de costas. Acho que estou ferida. Um pouquinho de óleo de cravo misturado com alho faz muito bem. E deu uma bela mordida no sanduíche. Levante-se, por favor, disse Charles. Não gosto de vê-la deitada aí desse jeito. A senhora está exagerando. Já tentou botar-se de pé com a dignidade ferida, mas a senhora Quequé, mesmo assim, pôs-se de pé, aprumou a cadeira e sentou-se de novo no chão, o pé com a bota estendido à sua frente. Deu outra mordida no sanduíche. Era bastante ágil para uma mulher de idade. Meg tinha alguma certeza de que ela era velha e, no caso, muito velha. De boca cheia, a senhora Quequé ordenou a senhora Murray: agora puxe enquanto estou no chão. Calmamente, como se essa idosa e suas botas não fossem nada fora do comum, a senhora Murray puxou a segunda bota até ela renunciar ao pé, que estava envolto em uma meia xadrez azul e cinza. A senhora Quequé permaneceu sentada, mexendo os dedinhos, contentada em terminar seu sanduíche antes de se erguer com esforço do chão. Ah, disse ela, assim é muito melhor. Então pegou as duas botas e sacudiu-as em cima da pia. Minha barriga está cheia, estou quentinha por dentro e é hora de ir para casa. Não acha melhor esperar até de manhã? Perguntou a senhora Murray. Ah, obrigada, queridinha, mas tenho tanta coisa para fazer que não posso perder tempo ficando sentada sem fazer nada. A noite está muito louca para andar por aí. Noites loucas são a minha glória, disse a senhora Quequé. Foi só uma lufada que se pegou de jeito e me tirou da rota. Ora, pelo menos até suas meias secarem. Meias úmidas não me incomodam. Só não gostei dos meus pés chapinhando dentro das botas. Não se preocupe, minha carneirinha. Carneirinha não era uma palavra que se pensava aplicável à senhora Murray. Vou ficar sentada mais um pouco, calçar as botas e então sigo meu rumo. Por falar em rumos, meu doce, saiba que o tesserato existe sim. A senhora Murray ficou muito branca, estendeu uma das mãos para trás e agarrou a cadeira para se apoiar. Sua voz saiu trêmula. O que disse? A senhora Quequé enfiou o pé na segunda bota. Eu disse, resmungou ela, empurrando o pé para dentro do calçado, que o tesserato empurrou de novo. Existe sim. O pé entrou na bota e ela pegou seus lenços, cachecóis e chapéu e saiu apressada porta fora. A senhora Murray continuou estática, sem se mexer para ajudar a idosa. Quando a porta se abriu, Fortinbras entrou como um raio arfante, molhado e reluzente como uma foca. Ele olhou para a senhora Murray e ganiu. A porta bateu. Mãe, qual é o problema? Gritou Meg. O que ela falou? O que é isso? O tesserato, sussurrou a senhora Murray. O que ela quer dizer? O que ela sabe?